sabia que inventário no Brasil é absurdamente barato? Você já ouviu falar isso? Olha só que interessante. Aqui no Brasil, o imposto que incide sobre os inventários, que é aquele famoso ITCMD, que é o mesmo imposto da doação, que eu já comentei muito aqui, ele é um imposto que ele tem a alíquota máxima de 8%. Ele vai variar de 2 a 8%, a depender do estado da federação. E quem limita esse 2 a 8% é uma resolução do Senado Federal. E o que é que acontece? Aqui no Brasil, a tributação, que ela é de 2 a 8%, ela acaba criando muita complexidade, muita dificuldade no inventário, porque é uma tributação muito alta, muito cara. Quando você incide ela sobre o inventário, junto com alíquotas de custas de processo, alíquotas de honorários, custos processuais, um outro custo que o inventário automaticamente tenha, vira uma coisa assim, uma bola de neve que às vezes trava muitos inventários. Chega ao ponto, às vezes, de reduzir a classe social do herdeiro. E em comparação da alíquota do Brasil com as alíquotas de outros países, o inventário brasileiro ele é muito barato. Melhor, ele não é muito barato não, ele é ridículo de barato. Eu falei agora que a alíquota aqui no Brasil é 2 a 8%. Sabe quanto é a alíquota nos Estados Unidos? Lá em cima, na verdade? É 40%. Sabe quanto é a alíquota no Japão? É 60%. São países em que a tributação ela é absurdamente alta no inventário. Qual é o efeito disso? Bom, nos países que são respectivos das tributações, por exemplo, Estados Unidos, Japão, o efeito é que não existe inventário lá. O que acontece? Nesses países, se o patrimônio das pessoas acaba caminhando para o inventário, acabou a família. A família não tem mais patrimônio. Então o que eles fazem? Eles se organizam, eles fazem um planejamento sucessório de forma que a família não precisa de inventário, de forma que os bens não vão ser tributados para passar do pai para o filho. Só que aqui no Brasil, quando você não se organiza, quando você não faz o seu planejamento sucessório, você não faz a sua holding familiar, o que acontece? Caminho natural, que todo mundo sabe, inventário. Quando chega no inventário, tem aquela alíquota de 8%, só que aqui no Brasil, a sistemática de cobrança de impostos ela é muito diferente da sistemática de cobrança de impostos nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Japão e em muitos outros países. Isso acaba tendo um efeito automático de deixar o inventário muito caro. E um outro efeito muito importante também é que isso legitima, isso dá argumento para que o Brasil aumente a alíquota de 8% para sabe Deus quando, sabe Deus quanto. Nos Estados Unidos 40%, no Japão 60%. Isso justifica, isso é argumento muito fácil para o Estado poder aumentar a alíquota de 8%, para 10%, para 15%, para 20%, para quanto quer que seja. Em São Paulo agora a gente tem uma tentativa de que essa alíquota suba para 20%. É uma diferença muito grande. Você vai mais que duplicar o custo do inventário, que é muito alto aqui no Brasil. Isso acontece com a alíquota que já existe. Acaba acontecendo de forma muito frequente um efeito de que parte daquele patrimônio ele é direcionado exclusivamente para pagamento de imposto. Então você acaba perdendo parte do patrimônio da sua família só para pagar imposto. Você acaba perdendo parte do suor, daquele esforço familiar durante anos só para pagamento de imposto. E não é um imposto que você precisa pagar com grande necessidade, não. É um imposto que você está pagando só se você quiser. Se você não quiser, você pode não pagar esse imposto ou pagar em uma quantia financeira muito menor. Basta você se organizar para isso. Então, assim, aqui no Brasil, além de haver uma tributação baixa no inventário, que seriam os 8%, já existem tentativas do Estado de aumentar essa alíquota. Já existem, tá certo? Aqui no Brasil, existe um órgão chamado CONFAZ. CONFAZ, meu Deus. Se não for CONFAZ, eu coloco aqui na legenda a correção. Que ele é a junção dos secretários de Estado, dos estados da federação, junto com o ministro da Fazenda. E esse órgão, ele busca definir alíquotas, e há uma proposta desse órgão para que a alíquota aumente. E Pedro, como é que vai acontecer o aumento dessa alíquota? Quando é que vai acontecer o aumento dessa alíquota? Bom, quando ninguém sabe. Pode ter acontecido até agora, no momento que você está assistindo esse vídeo. Pega o celular, dá um Google aí, coloca resolução número 9 Senado, vê se ela está em vigor ainda. Se ela não estiver em vigor, pode ficar preocupado. Pode ter alguma coisa muito pior do que os 8%. Resolução número 9 é aquela que limita os 2 a 8% do Senado. Então, assim, já existem muitos pedidos dos estados da federação para que as alíquotas aumentem. E olha só, se a alíquota aumentar, na verdade, hoje em dia já acontece isso. Imagina que a alíquota aumente, que essa alíquota brasileira aumente. Qual é o efeito que vai acontecer prático no país? Os bilionários, ou pelo menos os multimilionários, vão fazer a sucessão deles de forma planejada, talvez até fora do país. Eles não vão ser atacados, eles não vão sofrer com isso. Por quê? Eles vão ter advogado, contador, consultor, que vão resolver o problema deles, de forma que isso aí acabe não sendo um empecilho, uma dificuldade no inventário deles. Mas aquela classe média, aquela classe um pouco mais baixa, vai ter um grande problema.
porque vão acabar caminhando automaticamente para o inventário. E se hoje já não conseguem pagar as alíquotas de 2 a 8%, imagina com a alíquota de 10, de 15, de 20, de 18, 16. Já existem vários pedidos mais ou menos nesses percentuais que eu falei, tá certo? Então olha só, se você não quer correr o risco de ter o seu patrimônio travado por causa de um inventário, é importante você se planejar, ainda que você não chegue efetivamente a fazer nada, mas procure um profissional, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa que vai te orientar, que vai fazer com que você não caia nessa armadilha. Olha só, isso é um problema muito grande, que se acontecer com você, o efeito desse problema na sua família vai criar complexidades familiares muito grandes. Já dizia uma frase, eu não me recordo do amigo que comenta essa frase, mas ele dizia o seguinte: em casa que falta pão, todos brigam, ninguém tem razão. Então, assim, se o seu patrimônio, se você tem o risco de seu patrimônio ficar travado porque existe um inventário, porque existe o risco de existir um inventário na sua família, não deixe isso acontecer. Porque hoje você tem a chance na sua mão de resolver esse problema antes que ele ataque o seu patrimônio, antes que ele ataque a sua família, antes que ele ataque os seus filhos. Fica essa dica, ela é muito importante. Manda para quem você acha que vale a pena, para quem você acha que pode precisar dela e até para você mesmo. Então, se você curtiu essa dica, cumpre o que ela está dizendo, curte também, compartilha, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas e menos pessoas caiam nessa armadilha que é o inventário. Obrigado e até a próxima.